Bom dia, meu povo! Está no ar o meu, o seu, o nosso Cartas na Mesa de hoje e com a pauta direto para o Mundial, né? O caminho do Mundial. E para isso eu trouxe eles novamente aqui, Rogério Juan e Costinha, Leonardo Costa. Olha, um prazer de novo ter vocês aqui comigo, né? E parabéns aí mais uma vez pela conquista aí do Mundial. E vamos, que hoje o assunto é quente, né? É pesado. Exato, mais pesado que eu. E aí, minha gente, como é que tá a expectativa para vocês aí, para a questão do Mundial? Como é que estão os caminhos? Como é que a gente pode... É interessante, porque realmente é uma conquista já você já conseguir a vaga. Pô, o primeiro no Pokémon GO aqui no estado já é incrível. Realmente eu fico muito feliz e quero exatamente estimular mais. Mas assim, a gente vê a quantidade de jogador do TCG e do VGC, que são mais antigos que o GO, a conseguirem, ainda é muito pequeno. E é conseguir a vaga, conseguir ir, desde que a gente saiba que a gente já procurou, pesquisou, perguntou pra galera, ninguém nem conseguiu ir. Falta de incentivo, falta de apoio, falta de coragem até de alguns, tipo, vou me esforçar, vou parcelar 300 vezes, porque é uma realização de um sonho ir para um mundial assim, é incrível. A gente tava conversando até um tempo desse, Rogério, a gente tava falando sobre a questão da... Ninguém sabe que eu sou Rogério. Porque é danado, pô, porque pra falar... Eu só conheço vocês pelos apelidos, eu só conheço por Costinha, mas tem que chamar pelo nome, aí fica complicado. O nome é Togepi. Mas o que eu tava querendo dizer é que a gente tava conversando um tempo desse sobre a questão da profissionalização, né, pra se... a gente poder ter um incentivo a mais, pra gente poder fazer com que a gente tenha mais competidores. Porque a gente tava, eu até conversei num capítulo anterior nosso, né, do nosso podcast, que o caminho para chegar nesse Mundial, ele não é tão acessível assim, né? Apesar do card game ser um card game barato, entre os card games que a gente tem, ir pro Mundial, ou ir até para um evento, né, local nosso, não é uma coisa tão acessível assim, não é tão barato, né? Se a gente pegar as categorias, o TCG, que você monta seu deck até comparado a outros TCGs com baixo custo, o VGC, que é só ter o videogame e os jogos e tal, e o GO, que aparentemente é o mais simples, que seria só instalar no celular e jogar, apesar de que para ter uma equipe ou uma gama de pokémons para jogar no GO, você não consegue montar tão rapidamente. Exige certo? um tempo, né, para você fazer isso. Exige tempo, como eu disse, como eu digo. Dou o melhor exemplo, a minha Nidoqueen de competição é de 2009. 2019. A gente tem bicho que aparece uma vez por ano, pegou, não pegou, até ano que vem. Uma dúvida que eu tenho, geralmente os melhores jogadores do GO, esses que vão pro Mundial, eles são dessa época tua, de 2019 pra cá, ou é mais antigos, assim, pra você montar um time, hoje os mais competitivos, os que conseguem ganhar os torneios, que a gente vai chegar nessa parte, eles hoje são dessa época? São quase todos dessa época. Quase todos dessa época, realmente. E assim, 2019, 2020. Essa leva de jogadores competitivos foi quando o PVP começou no Pokémon GO, que foi exatamente em janeiro de 19. Então depois disso é que teve Novembro de 2018. Novembro de 18 começou o competitivo mesmo, que começou a gente fazer torneio, foi em janeiro de 19. A gente aqui teve o primeiro torneio, que foi no Anima Recife em 2019, que aí Costinha ganhou, e a partir de março de 2019 a gente começou a organizar torneios seguindo uma plataforma que era a Silph, que era o que organizava isso a nível global. Então, a partir dessa plataforma, por ter esse caráter global, que começou a se formar comunidades, grupos e ter interligação entre estados, cidades e até países para se organizar o competitivo. É tanto que atualmente as regras da Pokémon, quando você compara as regras que a gente jogava, que a gente criou junto com a Silph, são em sua totalidade as mesmas. Então, quem está dessa época de 2019, 2020 não passou por tanta adaptação. O cara começou jogando já com as regras que se tem hoje em dia. A gente pega até alguns jogadores que estão exatamente indo para o Mundial. Um deles jogar só de boinha entre os amigos e tal. Aí do nada falaram na cidade dele que ia ter um torneio dessa Silph. Ele jogou, ganhou. No mês seguinte jogou exatamente torneios nacionais que a gente jogava pela Silph. Ganhou. 3 na mesma semana todo mundo.
como assim? Que cara é esse, tá ligado? Hoje, Então- quem são os pioneiros nessa parte do Pokémon GO? Assim, quem são os maiores campeões, assim? Vocês têm uma ideia hoje de quem são os melhores hoje nessa área? Aqui na América Latina? Se a gente pegar no Brasil, o que tem assim um marco bom é um amigo da gente que é o Zardi, que é o único, se eu não me engano, que conseguiu ir a todos os mundiais. até agora. E no primeiro ele ficou em sexto, não foi? Eu não vou lembrar, porque Foi exatamente sexto na ou época, sétimo. na época eu estava trabalhando, não conseguia acompanhar nada daquele mundial. Além dele, a gente tem o... Mas ele foi o mais próximo, tipo, ele foi o que chegou mais próximo. Ele foi o que chegou Foi. mais próximo de conquistar, assim, o Mas Zardi. quem são os pioneiros hoje? É mexicano, americano? Pioneiros é porque é muito difícil, porque todo mundo começou meio que Mais ao ou mesmo menos na tempo. mesma época, mas assim, comunidades mais fortes na América Latina. Brasil, certo? E quando você pega Brasil, você divide em 3 polos. Você tem o Sul, São Paulo, e o Nordeste, que divide basicamente em Pernambuco e Fortaleza. Ceará, Fortaleza, né? Quando sai do Brasil, você tem Argentina, Chile e México como países com um grupo de jogadores fortes. Peru um pouquinho, porque realmente tem jogadores muito fortes, mas assim, ainda não tá com essa granditude de ter tanta liga, não de tem ter essa tanto peso mobilidade de grande jogador. como é no Brasil, né? Também, exatamente. Isso é muito interessante. Mas Não, esse é tanto caminho que, é... assim, dos 56 Dos 56, que se classificaram da América Latina, 20 são brasileiros. É quase metade aí, né? Então tem uma gama forte. Mas desses 20 que participaram, todos esses 20 vão pro Mundial? todos os 20 não, infelizmente. Eu sei já de cor de alguns que não vão. Alguns eu não sei, porque eu não tenho essa Tu acha que pelo proximidade. menos desses 20, 50% vai pro Mundial um pouco Eu mais? tenho mais de 10 vai de Mais vai. certeza. Eu Mais de acho 10 que vai de certeza. a minha última contagem foi que 14 iam de certeza. Eu Poxa, espero então que 6 é um continue número, 14. mas 6 ainda é um número muito grande de pessoas que não vão, E né? assim, gente que vai pra todo o regional, mas que não tá com essa condição de ir pro Mundial, porque exatamente é um pulo absurdo de gasto. Jogadores muito bons. Mas me tira uma dúvida aí, pra gente ver, pra chegar no Mundial é um caminho longo que a pessoa tem que percorrer, porque tem uma questão dos pontos, né, da qualificação e tal, tudo direitinho. Mas assim, o custo inicial pra se chegar no Mundial e depois do Mundial você tem outro custo, que é o custo de você ter que ir pra lá. No gol. No Pra gol. você que tá indo no gol, meu querido Costinha, como funciona esse negócio aí? Como é que, quanto em termos de valores, quanto custa isso aí? Essa jornada sua custou quanto? Primeiro que realmente é muito, isso é óbvio pra todo mundo. E assim, é cheio de desafios porque início da temporada eu disse, tá, pretendo jogar. Paguei a passagem pro Like em São Paulo, então foi 900, peguei um descontinho massa, maravilhoso. Então já começamos com 900, já é um 900 salário Razoável, básico, tipo, salário mínimo tá 1.600, beleza, mas 900 já é mais da metade, já é um... Mas 900 é só a passagem, né? Só a passagem. A inscrição quanto fica? A inscrição do Like, por exemplo, foi 185, se não me engano. 210 esse ano. Foi 210 exatamente, 185 foi outro. 210, 900 mais 210 já vai quase um salário mínimo. Nessa né? última temporada, as inscrições de regional foram R$150 cada regional. Certo. E o Like, que é o Internacional da América Latina, foi 210. Eu tô falando 150, mas foi o valor brasileiro. Certo. Geralmente O valor lá fora é mais fora, dependendo do local, era cotado em dólar. Se não me engano, no Chile ficou 340, não foi? Foi quase isso, porque eu tenho um cartão internacional, então foi mais barato. Mas assim, foi uma lapada também para ir pro Mas Chile. essa Mas jornada vamos- toda de vocês, ela consiste em vocês participarem dos premiers locais, que é os Challengers e os Cups, né? Que a gente precisa falar o que é isso, porque aqui em casa tá falando para um pessoal que geralmente é leigo do card game, né? De Não, uma é forma sempre geral. bom explicar do básico, partindo do ponto que talvez alguém ali não entenda. O que é os premiers, então? Vamos tentar explicar pro pessoal aí pra gente poder alinhar essa ideia dos custos, para que a pessoa que vai Isso, entrar vamos lá. entenda que existe um valor que vocês precisam para poder competir, tá? Não é de graça, pessoal. Entenda, não é de graça. A ideia é profissionalizar cada vez mais a coisa para que a gente possa ter isso de uma forma mais acessível. Mas hoje não é de graça, é caro. Vamos lá. Localmente, certo? A gente tem as lojas que promovem campeonatos semanais, que é o que a gente comumente chama de liguinha. É mais um campeonato ali para treinar e tal, que você paga uma inscrição. Simbólica, Pelo menos né? Simbólica. Aqui em Recife, se tem meio que um tabelado
de ser R$20 a liguinha. Isso também pro gol, né? Porque o TCG é desse jeito, é R$20. Então é padrão. Isso. Porém, essa liguinha é mais um campeonato treino. Ele não gera pontuações para o Mundial. A loja com a liga, ela pode uma vez por mês realizar um campeonato chamado Challenge, ou quando traduz fica desafio, sancionado, com data, tudo bonitinho, que esse campeonato, para o campeão, ele vai dar 15 pontos para o Mundial, para a corrida para o Mundial, certo? E a cada trimestre, a mesma loja pode promover um campeonato maior, que é o Cup, certo? Que esse campeonato, para o campeão, ele dá 50 pontos. Então, você tem esses dois campeonatos locais que dão pontuação para o Mundial, certo? Os valores dele normalmente costumam ser um pouco mais salgados que a liguinha da semana. Pelo menos aqui varia ali de 30 a 35 um challenge e um cup de 40 a 50 reais. Premiação maior. Então, A premiação, mas porém a premiação dele é maior. Mas para tu conseguir, por exemplo, quantos eventos desses tu precisa participar no ano? No caso, todo mês eu tenho um challenge. Então, o challenge eu sei que tu tem que participar. Participar, você pode participar de quantos você quiser. Porém, pelo sistema da Pokémon, você acaba só selecionando as 4 melhores posições de cada um. Ou seja, se você fizer 4 challenges e ganhar 4, o quinto já não entra na pontuação. Você está fazendo então, o treino, tu consegue 260 pontos aí, pelos meus cálculos, né? São 4 cups, né? Se você ganhar tudo, porque é um desafio, principalmente que cup, vamos pensar em uma loja, são 4 cups ao longo do ano. Ou seja, você ganhar 4 cups é um esforço, já é uma conquista incrível. E veja que, assim, é meio que... Eu vou falar um termo aqui, mas a Pokémon, por favor, me perdoe, viu? Se o termo estiver errado, pelo amor de Deus. É meio que força você a ir para outros torneios maiores se você tem a intenção de ir para o Mundial. Isso é Porque óbvio. 260 pontos você consegue se classificar hoje no Gol? Não. Para nada. Não consegue se classificar em canto nenhum. Então, então Pokémon, né? O negócio é realmente você tá abrindo as portas pra gente ir para outro local. Então, quando tu sai do Challenge aí do Cup, pra tu ir pro Mundial, tu tem que ir fazer que torneio? Você vai ter que acabar indo para regionais, para também se classificar bem no regionais e pegar esses pontos extras deles. Esse regional tem a mesma pontuação do Pokémon TCG? Eu acho que não, né? Todos têm a mesma pontuação. Todos têm a mesma pontuação, que aí muda de internacionais para regionais. E assim, é um esquema parecido. Você só pontua os 5 melhores regionais ou internacionais seus da temporada. Então, por exemplo, se você ganhar todos os regionais seus e todos os IC, que são os internacionais, os pontos só vão valer dos 5 melhores pontos. Eu tô resumindo, se o cara for a todos os regionais, pelo cálculo que Costinha fez aqui rapidinho, o cara no mínimo, só pra ir pra regional, ele gasta uns 5 mil, mais ou menos, ou mais. Então, vai variar vai ter N fatores. Esse ano, a nível de Brasil, a gente só tem anunciado BH, dias 11 e 12 de outubro, e o Like, me corrija se eu tiver errado, se não me engano é 22, 23 e 24 de novembro. Eu acho que é coisa do tipo, mas é nessa faixa. É em novembro, que é em São certo? Paulo, né? Então, a gente só tem esses 2 confirmados no Brasil. O que pra gente torna ruim, porque tem 3 campeonatos no México, que assim, a gente viu a passagem e complicou, né? É mais em conta do que aqui em termos de Brasil, pra viajar? Não, só a passagem do México já cobria tipo a minha ida, estadia e custos extras da gente pra jogar o like. Só uma passagem. Eu tô perguntando isso porque assim, eu pretendo levar os meus meninos que jogam TCG pra Belo Horizonte, né? E quando eu fui ver a questão das passagens, meu amigo, só pra eu entrar no avião é 3 mil reais, só pra entrar. Eu não tô nem falando das inscrições, cada um a 150, porque eles são júniors. Infelizmente, a partir desse momento que você vai pra regional, acaba virando um jogo do quem tem dinheiro. Inicialmente é assim. Então, nesse caso, entraria o lado mais profissional da coisa, né? Porque entraria aí você vai lado, não é nem profissional, entraria um lado financeiro. A gente tem amigos que tem assim
poder aquisitivo bom e eles acabam se bancando. Mas eles querem esse retorno, obviamente. Eles Com vão para ter certeza. o retorno. Então acaba se tornando algo, basicamente, eu não digo nem profissional, mas algo que, teoricamente, eles vão para tentar ter a menor dificuldade possível de ter o menor prejuízo possível financeiramente falando no jogo, né? Ou seja, realmente se torna algo que necessariamente é muito custoso, não é barato. Eu acho que assim, uma corrida para se classificar para o Mundial, não estou nem falando você ir ao Mundial, você já gasta ali por volta de uns 10 a 12 mil reais. Isso temporada passada, que a gente tinha 4 competições no Brasil. Esse ano, Coxinha, tu fica assim, que classificação hoje dos 50? Eu fiquei 46, que é a 46ª 46ª. posição. Então, assim, exatamente Pra ficar nesse- em 46º, quanto o cara tem que gastar? Era exatamente o que eu ia puxar de volta esse cronograma. Quando eu comprei a passagem do Like, que foi exatamente quando eu comecei, tá, vou competir, massa, que desafio. Aí eu comecei pro Challenges, comecei pro Cup. Aí eu, poxa vida, tem pouca gente inscrita pro Regional de Joinville, que seria o primeiro. Pouca gente inscrita, o meta tá mudando, tem gente que não tá sabendo jogar no meta. Eu tô acostumado com meta, vou ir. Já em cima da hora, comprei a passagem, 1.600 conto, foi meu salário todinho. Eu disse, putz, vamos embora. Parcelei a hospedagem, fui-me embora, pontuei bem lá, exatamente. Eu fiquei na 13ª posição no Regional de Joinville. Voltei para Recife já planejando, tá? Like, passagem já tava pago, beleza, então aí já vai. Eu nem me lembro quanto foi a Só 900. hospedagem de. Não, eu não lembro quanto foi a Hospedagem hospedagem de também não é Joinville. De Joinville é que eu não lembro. Mas bora pegar passagem de Joinville, mais passagem do Like. Mais as 2 inscrições, já tá quase 3 mil reais. Eu paguei mais. Tu fosse a quantos regionais? Eu sei que eu me lembro de você de Fortaleza, que Eu você fui foi pra comigo, Fortaleza. você tava junto, né, lá? Fui pra Joinville e fui pro Chile. Que o Chile foi quase no desespero, porque eu disse, poxa, eu tô numa posição muito baixa, eu Caramba, tenho que então, pontuar no Chile 3 pra conseguir ter regionais, certeza. teoricamente, você gastou praticamente tirando os Challenges e Cups, os regionais foram basicamente 12 foram mil reais. 3, no caso dele, foram 3 regionais E o Like. o Like, E o Like. Internacional. Então 4 eventos fora do estado, Exatamente. Exato. que basicamente deu 12 mil reais. Eu diria que um pouco menos, sinceramente, mas assim, não deixou de ser extremamente muito custoso. Não tem como. Não tem como. É muito, vamos dizer assim, em termos de a gente poder jogar e de acessibilidade ao jogo, não é algo tão acessível para todo mundo. Pelo menos a nossa comunidade aqui é uma comunidade que ela não tem esse acesso todo de financeiramente falando. Acho que eu conheço poucos que conseguem fazer isso. Acho que quem hoje. Vamos lá, historicamente, tu acho que vai ser o primeiro que vai, né, daqui do estado. Sim. É que porque vai pra assim, lá. isso que eu falei dos 10 a 12 mil é a corrida para se classificar. Estou classificado, agora eu tenho que ir para os Estados Unidos, passar outra quase novela. uma semana. Aí pra ir pra lá, passar mais uma semanazinha batendo papo e conversando com Donald Trump. Foi uma lapadinha, realmente. Essa brincadeira, tu sabe mais ou menos quanto custa? Geral, tudo, só pra ir pros Estados Unidos. Só pra ir. Só pra ir pro Mundial. Eu tô gastando no total, até parcelado tudo, mais de 18 mil reais. Tá indo pra... 18, vamos botar 10. 18 com 10, 28 mil. Menino, 28 mil é 30 quase uma reais. entrada muito bem de um carro E assim, do imóvel. É até uma coisa que eu converso com outros amigos meus de outras áreas, que é verdade. Quando você para pra pensar que Pokémon GO é um dos jogos de celular mais competitivos que tem regional, que tem tudo, já é num nível que seria próximo de um esporte. Realmente seria. E esporte, como outros esportes, você tem que ter incentivo, porque não tem como a pessoa trabalhar, estudar, treinar, pra se desempenhar bem, pra ter dinheiro Pra pra ir. poder Tipo, fazer. É muito complicado tudo isso. Lembra Então, que eu tava falando isso contigo naquele dia? A Eu gente- acho que tem que existir uma profissionalização maior dos jogos do mundo geek de uma forma geral. Tem que ter. Que seria a minha próxima pergunta pra Costinha, seria desse dinheiro que tu conseguiu, quantos tu conseguiu através de incentivo? Tipo, eu consegui essa ajuda, tirando a ajuda, não tô falando de família, tô falando em termos de fora, das pessoas que promovem os jogos. Ele é um patrocínio, entre aspas. eu Não recebi um apoio da Spellguard, que foi um evento que está sendo um projeto de uma loja, que foi para ir exatamente para o Chile, que eles disseram, tá, você não está querendo ir pro Mundial, pronto. Eles deram exatamente um apoio financeiro para exatamente eu ir, pagaram hospedagem, deram um incentivozinho para eu conseguir estar lá, já que a passagem já tinha resolvido. Foi de 2 a 3, nem eu me lembro agora. De 28, Costinha pra ir pro Mundial ganhou 3 mil de incentivo. E assim, obviamente tem parte desse dinheiro até que foi aquela coisa, ganhei premiação, ou booster box, ou
outras coisas que aí você vende, você troca, você até consegue Tu voltar. consegue reverter, quando tu vai pra esses torneios que tu conseguia as boas classificações dentro do negócio, tu conseguia reverter parte disso aí como lucro pra tu? Parte, mas nunca lucro, porque realmente eu não é dizer Era meio perdi, que uma amortização de gastos. porque é um investimento realmente para um sonho, para um objetivo, então eu não digo que foi um gasto ou perda, mas foi só exatamente eu deixei de perder tanto. Eu também não acho que eu tenha ganhado muito não, nessa história de vendas, Desses 20, trocas, vamos botar retorno. 28 mil, tu consegue recuperar quanto disso aí? Eu que sinceramente fui um pouco mediano, não fui tão bem Não, mas você posicionado ficou assim, dentro todos das os regionais. vagas. Vamos falar assim, Mas, você assim, está classificado pro Mundial. Você Não, o que ele tá teoricamente tem que discutindo ter... é que a gente conhece gente que foi para regionais, foram para eventos especiais, então uma pessoa investiu bem mais do que isso aí isso. que o Costinha fez, né? Que você investiu. E assim, tem gente, o próprio Corleste, que era um dos que eu ia significativamente falar, o cara ganhou, foi 3 ou 2 regionais, agora deu branco. Se não me O cara- engano foram 3. O cara é uma máquina, tipo assim, o que ele ganhou, até de monetário, para estar nesses regionais, por meio das vitórias, ele já conseguiu tirar muito, muito mais do que eu. Do que ele que fui gastou, no mediano. caso, né? Exatamente. Mas assim, isso aí, existe alguma forma da Pokémon ajudar os players nisso? Existe alguma ferramenta que a Pokémon faz Então, pra tentar... hoje em dia, a gente até brinca com colegas de outros card games, a Pokémon é uma das poucas que em regionais ela dá uma premiação em dinheiro, certo? Se eu não me engano, desculpa a minha ignorância, mas até onde eu sei é a única, né? Agora eu tô na dúvida, porque o One Piece começou agora há pouco e eu realmente não lembro se já tá com dinheiro, mas assim, só a premiação em carta de One Piece também é absurda. Mas nesse tópico da ajuda, a Pokémon ajuda só os melhores posicionados do ranking de cada região. Mas aí Então, seria por agora. exemplo, Assim, se não me engano, ampliou para 8 agora, né? Já era 8, só que o 8 agora mudou, agora é um incentivo maior. Mas o top 8 da América Latina ganha o que é chamado de Travel Award, que é um prêmio de viagem, é um incentivo para viajar. Os 3 primeiros, se não me engano, da América Latina ganham realmente a ida para os I6 e Mundial, e os outros ganham realmente só um aporte, só uma ajuda. Já Só que amortiza assim, muito, né? Já é uma ajuda para Nossa, essa com galera. certeza. Com certeza. Mas se você parar para pensar, que é até o que eu comparo, foram 56 da América Latina, sendo que 50 era do ranking e 6 foram de campeões. Mas de outras regiões a gente totaliza menos de 300 jogadores. Desses menos de 300 jogadores, se a gente somar cada um, não dá 30 players que receberam apoio. Não é 10% que Então recebeu é apoio muito mínimo, é muito da mínimo, Pokémon. é muito mínimo. E vamos falar agora em termos regionais. Aqui na nossa região, existe alguém que faça esse tipo de incentivo? Tirando a Spellguard, né? Rafa, um abraço aí, viu? Quando tiver pronta a loja, me avise, viu? Aldeba também, tá? Pra gente trazer vocês aqui, que eu tô nessa esperança, viu? Vá. Não só nós, a comunidade está na esperança, viu? Quero ver os dois com a timidez que tem. Mas vem devagarzinho pra conversar um tiquinho aqui com a gente. A Deba é fácil, bota um Pikachu raro aqui na mesa e ele vem. Pronto. Mas veja só, essa questão local é complicada não só para Pokémon. De certa forma, o Brasil está acordando agora para a questão do incentivo ou estímulo ao esporte. Certo? Ainda tem aquela história de é um jogo, é besteira, não vai dar futuro. Eu tinha certo? esse pensamento, E assim, eu tinha essa mesma ideia. Eu e tinha, assim, eu se a tinha gente essa ideia que era só um jogo. Pega âmbito de Nordeste dos estados, o que está mais avançado com políticas de incentivo, estímulos e até já uma certa ajuda do governo, eu acho que os que se destacam aqui seria Rio Grande do Norte e, puxando pelo lado geek, o Ceará e Fortaleza. É tanto que lá em Fortaleza tem um evento chamado Sana, ele faz parte do calendário do governo. Ele entra como se fosse um carnaval, um São João da gente, ele está no calendário já para ter ajuda do governo. Esse evento que tu tá falando é como se fosse a Supercon que teve aqui? Isso. É mais ou menos isso. Isso. Mas eu ainda acho muito pouco, assim, velho. Porque eu tô falando de quando a incentivo gente de pega pegar pra- a pessoa e levar Quando pro a gente pega negócio. para esportes, o que está avançando mais, inclusive nosso amigo Léo Fonte foi lá para um debate para mostrar que a questão dos jogos não é besteira.
teve uma audiência pública, um debate público, para mostrar realmente que, lá em Natal, que os jogos merecem incentivo, merecem políticas para favorecer, para ajudar aqueles que estão realmente competindo e estão também incentivando o meio. Então, já que a gente tá falando... Então, aqui em Pernambuco, a gente, infelizmente... Eu quero puxar mais para Pernambuco, porque tá eu preciso muito entender atrás disso. como é que tá funcionando aqui. Aqui hoje, como estão funcionando os incentivos das lojas? Eu não falo nem em termos de governo, porque governo já vai entrar numa coisa muito mais... Eu falo muito de política pública e tal, e a gente já vai entrar, que não é o nosso foco aqui. Mas a ideia das lojas, né? Das parceiras nossas. Hoje a gente tem você pode 5 fazer, lojas, 6. Você Como é que pode funciona? fazer uma associação. Tipo, o próprio governo federal tem se não me engano, um Vale Cultura, alguma coisa assim, que ela pode incorporar para o funcionário e, em contrapartida, a empresa tem um desconto de impostos. Então, se fizesse algo semelhante para o esporte, tipo, a loja tal está estimulando, está ajudando de alguma forma financeiramente um jogador que está indo para o regional e tal, e de contrapartida ela tem aqui um desconto de imposto. O que eu tava falando... Então, isso ajudaria. Onde eu quero chegar é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Agora eu vou me incluir aqui na conversa, tá? Como apresentador. Acho que, para quem não sabe, eu sou organizer da Liga Pokémon Tacaruna, tá? Então, o incentivo que eu falo é o seguinte, existe um time... Da Liga da Livraria Leitura Tacaruna. Da Livraria Leitura Tacaruna, né? Do lado do Tacaruna. Onde é que eu quero chegar? Existe um time aqui, chamado Dragons, tá? Que é, inclusive, ele é do meu sócio, Júlio. Um abraço, viu, Júlio? Tô de olho em você. Você não fala mais comigo, mas eu tô de olho em você. A Dragons, ela não paga nenhum torneio que ele participa lá na Livraria Leitura Tacaruna. Eles não pagam nenhum torneio que aparecer lá. É uma forma de eu incentivar pessoas como Costinha, que faz parte de um time, vou chegar nessa parte, você também que participa, de a loja que comprou essa ideia do time, chegar a dizer assim, ó, aqui pelo menos esse custo tu não tem. Tô falando nesse sentido, porque, bom, um cara como Costinha, que tem vontade de jogar um esporte eletrônico, né, que vem de um mundo geek, onde nós temos lojas, existe um custo para chegar. A gente acabou de dizer que gira em torno mais ou menos de uns 25 a 30 mil reais. Não é algo acessível. Ele consegue retornar isso. Vale ressaltar para que amortizar. Tudo isso é em período curto. Não. Teve muita inscrição que, tipo, voltava do regional, pisava em Recife, uma semana depois da inscrição do outro. Ou até exatamente, eu na véspera da viagem, ou seja, economizando para a viagem, tome inscrição de outro torneio. Você fica... Porque é isso que eu tô dizendo, é um gasto em cima de gasto. Então, assim, quer queira ou não, ele é um representante do Estado. Quantas pessoas que a gente conhece aqui, que a gente pode levantar nomes aqui, que foram pro Mundial de Pokémon? De que forma Costinha, indo para lá, para um torneio desse, ele faz com que ocorra uma melhoria ou uma visibilidade melhor nas próprias comunidades em termos daqui de Pernambuco? Você acaba tendo o incentivo ou aquele negócio do espelhamento, do tipo, pô, Costinha tá indo, pô, eu quero tentar ir também. Teve gente que literalmente chegou dizendo isso. Pô, Costinha, que massa que tu tá indo, que eu tava indo nos regionais, tava me saindo bem nos regionais. Pô, gosto tanto de jogar, vou tentar. Mano, tente, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas tente, exatamente. É legal eu fazer isso, até como, vou dizer assim, um objetivo pra comunidade. E fazendo uma comparação errada, eu sei que é errada, com esporte sem ser o e-esporte. Poxa, a gente não vê incentivo nem pra esporte ainda. Era para ter incentivo para a Copa, era para ter incentivo para as Olimpíadas. A gente vê exatamente vários esportistas tendo que trabalhar. Um ex-competidor de Kung Fu que comprou todo o material que não é barato. Trabalhar para conseguir exatamente promover o evento, né? Da forma como ele tá pensando. Coisas. Então, se a gente tá numa etapa de batalhar para tanto a gente quanto para os outros, alguém tem que começar. E tem que começar exatamente, mesmo que seja lento, mesmo que seja difícil. Mas assim, essas pessoas que te procuram, elas tem uma influência que chama... Olha, gente, eu não tô xingando ninguém, viu? Pelo amor de Deus, que chama a galera de desafortunada, né? Assim, você é um desafortunado. A galera que procura tem condições de bancar um incentivo feito esse que você tá falando? Porque eu tô dizendo, volto a repetir, não é algo tão acessível. 28 mil não é todo mundo que tem dinheiro para dar. Eu acredito, vamos lá, se todo mundo hoje, de 100% da comunidade, se classificasse para o Mundial hoje, eu só conheço Costinha e mais umas 2 pessoas que dizem assim, não, eu vou. E que, desculpa, tem esse pequeno detalhe. Às vezes não é nem só sobre o dinheiro.
é de tipo assim, poxa, é um sacrifício que eu tô fazendo nos próximos meus meses todinhos de continuar pagando. Então, tipo assim, nem todo mundo tem essa disposição. E na disposição que você vai ter que colocar, que aí foi meu problema, não é só financeiro. Vá você faltar a trabalho, enfim, você tem que ter a disponibilidade de tempo para poder estar lá. Todo um calendário, exatamente. Tá então, entendendo? profissionalmente tanto que falando, eu brinco que, como eu sou professor e meu foco é em concursos, o Enem da vida, quando chega novembro, eu mesmo brinco dizendo que eu sumo. Porque é o mês mais crítico para mim. Então, para mim é terrível também. Você tem esses problemas que, se tivesse um incentivo, uma bolsa, uma ajuda e tal, acabaria favorecendo o atleta. Tem que parar de achar que somente atleta é o cara do futebol, é o cara do basquete, é o cara do judô. A dedicação que um cara do esporte tem, ou um cara do card game tem que ter, se compara a um atleta. Eu digo isso porque joguei durante um tempo competitivamente bem o Unite. Eu parei o Unite, vai fazer mais de um ano. Eu ainda tenho 11 mil partidas. Então você imagine, 11 mil partidas não é um... Não é um número baixo. Não é um número baixo. Não é um número baixo. Eu posso depois acessar, pelo menos a última vez que eu acessei, eu ainda tinha 3 pokémons como os 200 melhores do mundo de pontuação. Então, nisso aí eu levei horas e horas treinando. É que eu acho que tem muita gente boa. Eu acho o seguinte, o que é que eu penso em relação a você profissionalizar ou ter o incentivo? Você hoje tem muita gente boa na comunidade que teria uma questão, assim, até questão de oportunidade, de, além da visibilidade, eu acredito que o card game, o mundo geek de uma forma geral, né, os jogos eletrônicos, né, da esportes de uma forma geral, ele abre acesso, ele abre portas. Financeiramente falando, ele abre portas, ele tem um acesso. Dá uma oportunidade para um jovem desse, que não tem tantas condições, faz com que ele tenha uma visão e uma mudança de realidade muito grande. Quando eu falo isso, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui para o Regional de Fortaleza e eu vi lá, eu estou botando no baixo, umas 3 a 4 equipes do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Todas essas equipes estavam, todas elas, eu conversei de forma unânime, eu não estou inventando, tá aqui. Eu perguntei a todos. Todos estavam com as passagens pagas pelos times que eles participavam. Inclusive, acredito que seja a referência esse ano do Mundial no Pokémon TCG, o do Gabriel Fernandes. A equipe dele estava lá, toda só paga. No TCG, ele tem uma equipe também do Gol E do VGC. Tem do United também. Aí, ó, Tem a 12. Que são bem competitivos, ou seja, o pessoal são bem competitivos nessa área e a equipe dele estava toda patrocinada pela equipe lá. Eu não sei como é o pagamento deles, não tenho a menor ideia, mas assim, é diferente. Aqui todo mundo pagou, eu peguei meu carro, juntei meu filho dentro com mais 3 colegas e vamos para Fortaleza. E dirigi 12 horas ida e 12 horas volta. Eu passei um dia dirigindo. Pra quando chegar lá, meu menino ficar em 47º jogando, entendeu? No Pokémon TCG. Fora isso, eu tive que pagar estadia, alimentação, tudo. Eu gastei, em média, brincando assim. Brincando de ser feliz. Porque eu fui de carro, eu gastei uns 3 mil reais. Então, assim, não é algo tão acessível. Entendeu? É algo que é caro. Mas aí é feito disso. Isso ou parte de um patrocinador que tem um bom capital, que no caso é o 12 nessa comparação. Certo, nessa comparação, ou teria que ter incentivo estadual. Estadual, quando eu falo, é município, estado e federal, para justamente ir colocando isso para frente, porque não vou pegar só o meu lado de Pokémon, até porque não tenho amigos só desse nicho, certo? A gente tem o Zeta, que é o Yu-Gi-Oh! E é agora um monstro no Yu-Gi-Oh! One Piece. E agora tá indo pro One Piece. Ele foi pro One Piece, eu vi. Se eu não me engano, como foi a história dele de ir pro primeiro mundial, ele vendeu o quê? Ele vendeu tudo, pra tudo. O carro,
E exatamente quando ele voltou de ganhar, ele vendeu tudo de novo para montar a loja, para conseguir ter dinheiro para ir pro Pra poder próximo. fazer Exatamente. isso sem incentivo, né? Ou seja, ainda a parte profissional da parada. Porque, veja, eu tô falando em termos E assim, de Recife. só se porque a gente Quando citou ele. fala é um negócio bem A gente rural citou ele mesmo. porque, se eu não me engano, ele é o único cara que conseguiu ir para todas as finais, ou melhor, todos os mundiais de Yu-Gi-Oh! De todas as modalidades que existem. Modalidades que existem ainda. Veja que é um fenômeno. Ele não é. Quando vocês conhecem que fazem isso, né? Então, assim, é um fenômeno. E o cara não tem um máquina. incentivo, ou se tiver, ainda é uma coisa muito mínima que não consiga bancar o que ele precisa para ele poder ter. Porque eu acho que, veja só, o que o card game, o que é que eu levanto isso? Não, e você assim, desculpa, só parando para pontuar aqui. Não é só com. Aí vou mais uma vez generalizar com a questão dos jogos em si. Não é só para o competitivo. Não é só para, esse cara tem que ir para um regional e para o mundial. Tem coisas locais que você pode fazer que vão ter vão agregar socialmente, vão agregar culturalmente. E até, se a gente pegar alguns outros jogos, na questão do mental e do físico. Certo? Como eu citei no último podcast, tem os amigos da Just Dance. Eu já vi eles montar em coreto de praça, toda a estruturazinha dele, e começarem a dançar e tudo, e a galera chegar e ficar dançando e tal, e passar ali o dia. Então, se você parar pra pensar, É a cultura, né? Quer queira ou não, acaba você vi- abre é uma fronteira. Isso. E, sei lá, aquele menino que viu aquilo ali, que passou aquele tempo ali, dançando, ele não tá com tempo pra fazer besteira. Certo? E ainda cai na questão ele socializou. O joguinho deles, queira ou não queira, é uma atividade física. Certo? Panda, desculpa, tá falando de joguinho, não bate em mim. Mas assim, você tem esse outro caráter que pode ser aproveitado como um mecanismo, só pegar a palavra, como uma ferramenta do Estado para incentivar, para tirar o povo da rua, para mostrar que aquilo ali pode ser uma ferramenta para você crescer. Uma ferramenta de desenvolvimento da educação, de uma Exato, forma geral. exato. Né? É Como o a que eu gente- defendo também. Como a gente, Eu assim, defendo que o há um jogo- tempo atrás a gente teve isso com o judô. Teve uns incentivozinhos, teve muita gente ali que começou aprendendo judô em algum centro que ou era baixo custo, ou era de graça, tinha algum incentivo aqui e ali. E esse menino depois saiu e acabou virando mestre. E acabou hoje tem a abrindo sua academia. né? É uma forma de desenvolvimento Exato. até do próprio emprego, né? Da porta de Exato, entrada. exato. Eu Então, acredito muito também nisso. quando eu falo da questão de ter a política ali, certo? O município, o estado e o governo federal ajudando, é porque não só para o competitivo, não só para aquela coisa que a gente enxerga, mas também teria esse lado social. Isso aí não vai valer só pro nosso Pokémon GO, pro VGC, que é o videogame, pro Unite, que é o LOLzinho de Pokémon, pro TCG. É bem melhor uns 10 moleque brincando, rindo um da cara do outro, tirando um com a cara do outro, jogando Free Fire, por exemplo, tô botando um jogo que é mais conhecido, do que os mesmos 10 na rua, fazendo alguma coisa. estando lá vulneráveis Com a certeza. alguma coisa que possa Com acontecer a certeza. eles ou a A armadilhas da criminalidade sociedade. da própria sociedade, né, de uma Exato. forma geral. Exato. Então você Então, tem assim, muito isso. A questão do patrocínio ou do incentivo também cairia nisso. E assim, antes que eu me esqueça, só um detalhe. Zeta agora tá tendo incentivo, tipo, de pouco tempo pra cá. Se eu não me engano, ele Exatamente. pegou da Da própria... Epic, né? Não, é da própria liga. A própria Liga Pokémon League, eu incentivo ele. A questão é, se ninguém começar, feito ele começou com coragem, metendo, ninguém vai conseguir no futuro chegar. Mas eu acho que tem que ter uma constância aí. A pergunta, por exemplo, certeza a pergunta tem que eu que faço ter. pra você é o seguinte, por exemplo, você vai agora pela primeira vez representar o estado e tal. Pretende fazer o repeteco? Depende, porque assim, essa temporada mudou um pouquinho, então é muito engraçado. Ela tá mais fácil, porque em vez de 50 vagas pelo ranking, agora é 65. Só que da mesma forma que qualquer um em casa pode estar pensando, eita, agora tá mais fácil, é só ir. Um monte de pessoa tá pensando isso, um monte de outros jogadores Que outros jogadores estão tão entrando, bons né? quanto eu. E fora Eita, que assim, o tá mais calendário fácil. pra gente brasileiro não ficou. Teoricamente, a gente perdeu um regional mais próximo da gente, porque geralmente é padrão da América Latina, uma Perderam dois. quantidade.
Eu tô falando na região, calma. Porque ainda tem mais pra ser confirmado. Próximo ano ainda tem também mais Ainda tem regionais, mais né? pra ser Para esse confirmados. ano só é Minas e São Paulo, né? Minas e São Isso. Paulo. Então a gente perdeu um próximo, que foi pro México. Teoricamente, saiu um special event que tava mais próximo, que seria o de Lima pro México, que realmente é bem mais caro. Você vai pros 3? Para Belo Horizonte, Laíque e o México? O México, infelizmente, A não dá. prevenção não. da gente para tentar ter menos gastos Menos gastos, aí É, a palavra pelo menos correta é os essa. nacionais, né? era Buenos Aires. Minas. E como o Buenos Aires está colado no like, literalmente é um final de semana Buenos Aires, o outro o like, que é o Internacional de São Paulo. Então a pretensão é Minas Gerais, volta para cá, Buenos Aires, de Buenos Aires já vai direto para São Paulo Pra jogar o like. para jogar o like. E assim, isso tudo vai depender do meu próprio desempenho no Mundial. Não é, se eu apanhar lá eu não vou tentar, não é nesse sentido, mas, poxa, dependendo de como for a recepção, esse apoio, esse poxa que legal que você foi, ou exatamente as premiações voltar, eu tenho essa vontade, eu tenho esse desejo de continuar. Só que exatamente não é fácil. Até fazer Não, uma comparação para todo mundo que tá em casa. É. No TCG, você de vez em quando tem que trocar a carta do deck, eu tenho que trocar o deck, isso é investimento. O meu celular tá uma bomba já. Pra próxima temporada é impossível eu continuar treinando no nível bom de competitividade com ele, porque ele literalmente trava em pleno jogo. Então assim, como é que eu vou treinar se eu não tenho o equipamento para treinar decentemente? Então a até gente no isso gol passa pelo problema do jogo não ser otimizado. otimizado. Um pouco otimizado. Então a gente tem que jogar com celulares de ponta para tentar compensar essa não otimização. Certo. Então assim, até isso tá no E meu... assim, desculpa, tentar compensar mesmo, porque a gente tem amigos com iPhone Pro que dependendo do evento de tanta gente jogando que o cara mal consegue fazer uma batalha com um coleguinha do lado. Então assim, isso também tá tem no- toda uma na ferramenta, né? programação. Então o custo também para você ter o material necessário para poder fazer isso, né? E olha que seria um custo baixo, porque um celular é baixo comparado com, por exemplo, o Nintendo Switch, o jogo, ou até com o esporte que eu tô fazendo essa comparação. O celular é baixo. Só que quando você para pra pensar no total, você já tá indo 30 mil adicionar 2 a 3, dependendo. E já é a mais, é 10% a mais, é uma lapada grande. É muito grande. E novamente, eu ainda vou estar pagando o Mundial o resto desse ano todinho. E em parte do próximo. E então fora tem isso, participar também dos eventos, né? Dos exatamente. regionais e Toda o essa regional e o administração. Laíque. Como é que eu vou fazer? É questão salarial. Poxa, tá, tô recebendo uma caninha, dá pra eu pagar todas as parcelas aí, tranquilo. Massa. Tá, se eu quero pros outros, eu vou precisar ganhar mais dinheiro Pra pra poder conseguir ir, pagar aí pra né? esses outros. Então, é um desafio E qual muito a grande. expectativa tua de ir para lá pro Mundial? Qual é a expectativa tua em termos de classificação? O que é que você tá tentando almejar nos seus estudos aí, na sua estratégia de jogo? O que é que você tá pretendendo? Aonde você quer chegar lá? Claro que além da participação, que já é um negócio fantástico, né? Mas assim, chegando lá, qual o seu objetivo? Assim, como todo mundo diz, que de qualquer forma é 100% verdade, você que chegar lá já é uma conquista extrema, porque exatamente, são menos de 300 pessoas no mundo inteiro. Somos quase 8 bilhões de pessoas aí, 300 pessoas no mundo, no Pokémon GO já é um grande absurdo. Eu tô treinando esses últimos 2 meses intensos, tô me saindo até que bem para dentro do previsto. Obviamente eu não sou o melhor do mundo, quem sabe um dia com mais científico, com mais treinamento, mas assim, poxa, eu ficaria extremamente muito feliz se eu ganhasse. Mas se eu passasse já pro segundo dia de torneio, que é o top 32, nossa, pra mim isso já seria... E para chegar no uma top conquista. 32 são quantas vitórias? Você precisa ter quantas vitórias aí? Então, nesse ponto, o Pokémon GO diverge dos outros. Ah, dos certo. outros que eu falo, Do TCG VGC e do TCG. Certo. certo? O Pokémon GO ele tem um sistema de dupla eliminação. Ou seja, se você perder 2 vezes, você está fora. Simples. Então já tava, muito- eu já tava em Você- casa mais cedo. Olha, amor, achei um jogo que dá pra eu chegar mais cedo em casa. O gol, olha. A gente brinca que ele é cruel a esse ponto. Porque no tempo que o cara tá decidindo a primeira partida de TCG, o cara do gol já pode estar eliminado. Então assim, Você pode viajar para um internacional, para um mundial, chega lá e dentro de meia hora, se correr tudo certo, ou 1 hora, você já tá eliminado. Caramba, então deixa eu ver se eu entendi. Tu chega lá,
tu joga 2 partidas, se tu não ganhar essas 2, ou pelo menos uma, tu tá fora. Exato. Se você perder as 2 primeiras partidas, você já voltou. São 2 melhores de 3, mas seria 2 melhores de 3, Tu 2 perdeu fases. perdeu 2, já tá Você fora. já tá pra casa. Exato. Então, assim, muda, obviamente, de acordo com a quantidade de inscritos. Mas bora colocar aí que se eu ganhar 4 a 5, dependendo de tudo, já tá no segundo dia. Pô, quando você para pra pensar 4 a 5, parece Não, fácil. parece fácil, mas assim, no você perdeu contexto, uma, já destruiu o seu no psicológico. contexto que você tá falando Você aí. Você já tá com Mundial. aquela pressão do não posso mais perder. Você tá no Mundial, o Mundial são os melhores jogadores do mundo, no final das contas. A galera brinca, diz, vai ganhar, pô, eu vou me esforçar o máximo possível, mas a gente tá falando dos 300 melhores do mundo. E olha que tem gente tão boa quanto que pode não ter conseguido vaga ou exatamente não ir. Então, poxa. É um nicho muito específico, são 300 pessoas, é um Você nicho, ou seja, realmente estão ali realmente os melhores dos melhores mesmo. A gente tem um amigo de Fortaleza, o Luiz, ou como a gente chama, Rick, né, por causa do nick do jogo, que é a segunda vez que ele se classifica para o Mundial. Infelizmente, por motivos financeiros, ele não vai também pela segunda vez. Aí, que pena, né? É um jogador que investiu tanto para chegar no final, na reta final, e ele não conseguir ir, porque financeiramente falando é inviável para ele. O não é? Naldo, que também é de Fortaleza, que foi o primeiro campeão latino de Pokémon GO, veio o cara foi o primeiro campeão latino. É um exemplo de jogador, de pessoa, consegue ir novamente, conseguir essa vaga, e não consegue por causa de visto. Que é pior ainda. Dinheiro, obviamente, ele é apertado, mas ele por causa tinha do o visto, ele não conseguiu. Ele não conseguiu ir, nem pro do Havaí, Mas, nem pra esse ano. mas a expectativa, assim, esse ano é que tenha um brasileiro campeão mundial de gol. Olha, eu espero. A gente tem jogadores maravilhosos. O Corleste, por exemplo, que exatamente ganhou 3 regionais, eu acho que foi 3 mesmo. Ele tá monstruoso nessa temporada, ele está jogando muito bem. E assim, é da minha equipe, né? Tanto o Corleste, temos jogadores muito bons. O Gabi está jogando incrivelmente bem nessa temporada também. O próprio Rajef, Porque que a também gente tá um falando em mítico. termos de América Latina, mas sempre como eu penso em É porque, Europa assim, e Estados Unidos, a galera... comunidade do gol em si, a galera forte tá na América. Vamos botar assim, certo. Então a América mesmo. hoje é o centro do gol, né? O melhor pontuado dessa temporada, e seria o melhor jogador atualmente, é o Marto Gaudi, que é o argentino. É hermano nosso, realmente gente boa que só. Então assim, eu queria muito que ele ganhasse pra representar a gente, já que Não, ele tá claro. jogando tão bem. Não, ter mas, na América assim, já é uma coisa, ser brasileiro é melhor ainda, eu né? vou torcer muito exatamente, tanto pra mim quanto pra esses amigos brasileiros, que é uma grande comunidade. E como eu tava falando, é uma equipe incrível de brasileiros e de sul-americanos que jogam muito bem. Como eu disse, o melhor do mundo atualmente, o melhor pontuado é um argentino. Da América do Sul. Então, assim, Eu posso estar errado, mas eu acho que ano passado foi o Rajef, não foi? eu tô na dúvida, mas acho, atenção a todos, acho que sim. Mas assim, a gente Que é um tem brasileiro. jogadores muito bons aqui, muito bons mesmo. Alguém já foi Não é campeão do impossível. gol no Mundial? Assim, brasileiro? Brasileiro, não. Brasileiro, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, o que chegou mais próximo foi justamente o Zardi, que é amigo da gente, e que ficou em sexto. Sexto lugar ainda é uma excelente colocação, levando em consideração que é um mundial, né? Mas ainda ficou um pouco distante, né? Tô falando assim porque eu tô pensando, por exemplo, TCG. Alguém Não, mas aqui é tem porque alguma não- dúvida que na categoria sênior o favoritíssimo pra isso seja o Gabriel Fernandes? Eu não tenho dúvida. Que Mas ele vai porque passar o justamente- trator. É porque justamente esse sistema do dupla eliminação, É muito bonito. você é punitivo e você tem que ter um psicológico extremamente forte. Porque a partir do momento Porque que o sistema você... realmente é muito diferente, realmente. Você perdeu uma, você já tá naquela. Não posso perder mais. Então, ou o jogador se centra E pra joga, pra voltar, voltar pro jogo, ou ele fica fora do mundial ou ele já tá com abalado duas partidas. psicologicamente e perde. É porque A o gente que- competiu, só pontuando pra você ver como o psicológico acaba influenciando. A gente, primeiro regional que a gente foi em Natal, em 2022. A gente ficou na frente de muito jogador, meta que com certeza era mais forte que a gente, mas por a gente estar relaxado, brincando de jogar, A gente conseguiu. a gente foi passando. E eles acabaram, assim, como a gente usa na linguagem, tiltando ou ficando nervoso e tal, cometendo alguns erros e tudo. Então teve muito jogador que pelo psicológico, por estar frio, por estar calmo, acabou se posicionando melhor. O nosso colega lá de Natal que se inscreveu um dia antes e ficou em quarto. O cara foi uma máquina, porque exatamente. Ele literalmente, a gente tava num churrasco um dia antes, a gente, meu irmão, tu tá aqui, tu vai jogar, tu vai acompanhar a gente, por que tu não vai, por que tu não vai, por que tu não vai?
Tá, me ajuda a montar um time. Literalmente a gente tava num churrasco, pegando os pokémons do cara, Montou, ajeitando o depois golpe, jogar. ajeitando tudo, escreve, que escreveu um dia antes. Pronto. Ele foi tão relaxado, tão assim, eu estou aqui Pra brincar, pra pra jogar. brincar, pra compartilhar com meus amigos, já que tá saindo da minha cidade, eu vou. Quarto lugar. Vê que máquina. E assim, exatamente, como eu disse. pra brincar, Esses pra meninos que tudo. vocês estão falando fazem parte de um mesmo time? Não, a gente no Brasil tem diversos times. Tu tem um Certo. time e tu é um, vocês são do Eu mesmo faço, time? eu faço parte de um time. Então, divulgue, né? A gente já Vamos- fez parte do né? mesmo time, Já. né? Vamos divulgar, né? Os times, né? Que é importante isso. Certo? Eu faço parte do Mirai Dragons, certo? Que também tá indo com jogador pro Mundial. Certo? O nosso querido Joãozinho, o mascote, ganhou esse apelido porque começou a se destacar criança. Certo. Se eu não me engano, 12, 13 anos a gente já tinha que aguentar o João. Mas é um jogador que desde criança já se destacava, inclusive com jogadores de fora, pegando as partidas dele, transmitindo e comentando que era um excelente jogador. Uhum. Tá indo pela primeira vez para o Mundial junto com Costinha. Se for por histórico de equipe, eu já fiz parte do Acopalipse, que na época era uma das melhores equipes da América Latina. E a gente competiu junto no Nacional Pela Robin Hood. pela Robin Hood. Falecida Robin Hood. Falecida Sim, Robin foi uma Hood. equipe. Que a gente montou a equipe na brincadeira, vamos jogar na brincadeira, e a gente foi sexto nacional na brincadeira. E assim, E você hoje faz parte de que eu time, faço Costinha? parte da Black Wings. Tô lá com um grandíssimo apoio, porque assim, eu joguei muito exatamente na temporada 22-23. Na 24-25 eu exatamente... 23-24 deu uma parada. Voltei agora 24-25 e eles me abraçaram, me deram esse incentivo, me deram ajuda, treinam muito comigo. Tem outro colega de equipe que também conseguiu a vaga, mas que tá nesse desafio de De vir, não ir, né? não ir. Mas exatamente. Todos esses times que vocês estão falando são pernambucanos? Não. Os times de gol, Tô falando pernambucano que aqui é em Pernambuco, viu, meu povo lindo? Pelo amor de Deus. o único time pernambucano mesmo é o que Nelson faz parte, que é o Iputinga. Certo. Os outros times, eles meio que crescem em algum local do Brasil e estendem o expandem. braço para pegar jogadores do país ou até de outros países. Vocês têm alguma notícia assim de como é que está o Iputinga? Essa parada aí, como é que tá Até eles? onde eu sei, tá parado, né? Ela existe porque, assim, sendo até um pouco realista, com esses competitivos sendo mais pessoais, sendo só de uma pessoa, vários torneios em equipe morreram, mas ainda existem vários torneios em equipe. Então, por exemplo, temos uma equipe muito grande no Brasil, que são os lindos, que até foram alguns que a gente citou, sendo 100% realista, porque faz tempo que eu não vejo, que eu saiba, eles como equipe não estão mais em vários desses torneios. Então, assim, realmente mudou um pouco essa questão Essa visão, né, de equipe, né? que jogava Porque em antes equipe. tinha muito torneio individual, mas os torneios grandes eram em equipes. Então Agora a é o gente tinha contrário. que fazer parte de time para competir. A partir do momento que a Pokémon entrou, que começou a ser o jogador solo, então até para treinar, para favorecer ou para aprimorar o jogador, você tinha que deixar um pouco essas competições não oficiais de lado para se dedicar aqui. Certo. Então aquele jogador que Então ficou pra segundo plano, né? Participar em torneios de equipe ficou teoricamente pra segundo plano. Hoje é mais o individual, né? a Ficou de equipe treino, acabou, foi de apoio. acabou virando uma equipe de treino, uma equipe de apoio, uma equipe de trocar ideia, enfim, não é mais uma equipe que se junta para competir. É uma equipe que se junta para se organizar, para se ajudar, para depois cada um competir meio que por si. E existe, assim, dessa maneira, né? Voltando agora para o cenário nosso, aqui do estado. A Pokémon, ela promove de alguma forma algum evento que a gente consiga, de certa maneira, acompanhar ou pelo menos se sentir participando do Mundial? Existe alguma coisa que a Pokémon faz simbólica em algum período? Eu sei que o Mundial é do dia 10, né? Você vai viajar dia 10, né? Eu viajo dia 10, eu saio daqui Aqui de dia Recife, 10, no caso dia dia 10, 10. só chego lá dia 11. Certo. O Mundial em si é 15, 16, 17, né? de Que é agosto. sexta, sábado e domingo, Sexta, né? sábado e domingo. Isso. A Pokémon É envia pra... transmitida essa dona linha? Sim, Vai ser sim. de todas as modalidades vai ter. Inclusive teremos transmissão em português do Pokémon GO
pelo Pokémon GO BR com uma equipe incrível, vários colegas nossos, outros influencers. O Naldo, Isso é muito bom. o Pelozinho, Que a certo? gente, Que são a gente tá amigos. falando isso aqui porque não tem, viu, minha gente? O negócio Não, é tudo. vai ser é a primeira vez que tem. vai ter. Porque o que acontecia, assim, até pela barreira da linguagem, sempre tinha alguém que retransmitia Tá certo. em português. Então a gente acabava vendo aquele cara que estava retransmitindo, comentando em cima e tal, porque tinha a barreira da linguagem. Então Eles esse agora vão ano, estar em loco, né? Fazendo esse isso aí. ano vai ter um estúdio, vai ter uma equipe para transmitir em português. Só o gol. Que eu saiba só o Go, eu não vi nenhum anúncio de outras modalidades. Ah, que pena. Mas assim, é engraçado que você fala isso, mas as lives do Pokémon GO, de todos os I6 e do Mundial, sempre são as maiores entre os jogos. Não, eu entendo. E até é engraçado. Eu até acho melhor que se tenha. Olha, já tendo a porta, já é Já muita é coisa. Mas assim, eu gostaria de ver também as outras modalidades, já que o Pokémon é tão amplo, Então, né? esse aqui é o ponto engraçado. Tipo, Pokémon GO competitivo atualmente é o que tem menos número de jogadores por regional. E tá tudo bem, porque já é um número muito bom. Só que em live é o que mais tem interação. Então você percebe que a galera ama o jogo, assiste isso porque gosta. O povo Enquanto o abraça. TCG tem uma grande massa que joga, mas nem a adesão de assistir ainda tem. E que é assustador. Mas também Só terá a pra você ter transmissão noção, oficial em inglês. Do TCG, do Knight, do Gol e do VGC. São em pra inglês, você ter né, no noção, caso. esse campeonato que a gente participou, que aí ficou em sexto nacional, ele era amador, foi transmitido por um streamer. A gente gravava as partidas e tinha uma equipe de edição que mandava e o streamer passava. Chegou a uma coisa absurda, mas um absurdo bom, de na hora que tava passando as partidas da gente, ter ali 800, 900. Acho que teve uma época que chegou, beirou os 1.500. Beirou 1.500. É 1.500 muita pessoas gente, vendo. é muita gente. Vendo, comentando. Esse amigo da gente, que é o Chilonha, não vale muita coisa, mas é amigo. Chamava outros jogadores para comentar, para ajudar ele e tudo, então também abria a porta para os outros. Mas você vê um campeonato de gol, que tem gente que acha, não, só é pegar o bichinho no meio da rua, pegar o bichinho de cor diferente, não tem tanta gente no TCG, mas botando numa live de um não oficial, um campeonato não oficial, 1.000 pessoas. E Esse cara nessa época bateu, acho que o top 1 mundial de público Do Pokémon. no nicho do Pokémon GO. exatamente. gente Isso de assim, fora. vencendo a barreira do idioma. Gente de Porque fora ele só- assistindo. Gente japonês, americano, espanhol, porque tem uns espanhóis que jogam muito bom, assistindo lá, comentando. Isso realmente eu achei incrível, porque exatamente a gente via, pô, isso é um torneio brasileiro, com brasileiros jogando no Brasil, falando em português. E a adesão do público a esse jogo, a assistir isso, é internacional, que é assustador. Eu acho fantástico isso. Até porque já ter um brasileiro narrando algo, já é coisa importante, né? Já é coisa, pra mim já é Não, e fantástico assim, isso. se a gente pegar alguns desses, não tem acesso. alguns desses aí, desculpa se estiver esquecendo os outros, mas a questão de contato, de É a amizade, idade também ajuda, viu? A idade. Não, é porque assim, é contato, é saber que aquele jogador Tá ali não é fazendo só um aquilo, né? jogador. Uhum. A Juniper, eu joguei com ela numa Copa, a gente brincava, dizia que ela tinha um PVPoke na cabeça. PVPoke é um site que faz pareamentos, que fazia tudo. A menina tem um nível de ter, assim, a gente comparava ela, dizia que ela tinha isso na cabeça. O que a gente precisava muitas vezes consultar o site. Ela já E lá sabia, no né? programa ela já sabia. O Naldo é outro que tem um nível de conhecimento e conseguir passar esse conhecimento, que muitas vezes é difícil, absurdo. Então É não daquele basta cara só que saber sempre- jogar, tem que ter o conhecimento do jogo também, né? Muito. Tem que saber a interação E- de cada Pokémon com cada qual. Eu ia ter um problema seríssimo, porque eu não entendo nada de Pokémon. Estratégias. Que assim, é o que eu brinco com todo mundo, eu sou aquele cara que tem estratégias loucas que funcionam. Certo. O nosso amigo Nelson, a primeira vez que eu joguei com ele tem trauma de agência até hoje. Porque foi o louco que fica com uma agência de HP absurdo e ninguém conseguia derrubar, eu ganhava sempre no tempo. Porque sempre tinha um bicho lá com HP inteiro e ela também tava com HP, enfim. A estratégia funcionou. Fui pra um cup com um Girafaring.
Nosso amigo aqui. Fui com o time todinho fraco a Girafarig. Porque eu não esperava, porque tem isso também. Isso é o legal do Pokémon GO, porque você Ele te dá consegue estratégia, né? pegar umas coisinhas diferentes pra bater nas coisas. E lhe cortando só um pouquinho, que é exatamente, o Pokémon GO é muito complexo, mais do que a galera pensa, porque assim, eu tenho que escolher 6 Pokémons, você tem que escolher 6 Pokémons. Esses são nossos times. Isso é previamente inscrito. Só que assim, não é como se todo mundo, as 300 pessoas, fossem com os 6 mesmos Pokémons. Muda, é uma gama de Pokémon. Vamos supor, exagerando muito, porque eu acho até que é um pouquinho menos ou mais, dependendo, 50 Pokémons. Se eu vou com 6 Pokémons, eu tenho que saber a interação de cada um dos meus Pokémons com esses 50 para saber, tá, se eu tenho essa estratégia, se ele responder a minha estratégia com tal Pokémon, qual desses meus bichos vai ter qual interação com esse? Então, assim... É um xadrez, viu? É, Aí é um você xadrez, tem que porque ter é tudo muita na estratégia, cabeça. você tem que ter o golpe certinho, então é muito estratégia, é um matemática, xadrez, é. Você tem que somar, tá? Ele deu tantos golpes, ele tá com tanta energia pra soltar um golpe carregado. Quando ele vai chegar em cima do meu golpe carregado, se o meu Pokémon tem mais ataque que ele, se não tem, se tem mais defesa, é muito mais complicado do que E parece. como é que é hoje, e como é que tá hoje, assim, a comunidade Go aqui no estado? Ela vem crescendo, hoje as lojas vêm aderindo mais à competição do Go, né? A gente tá tendo um representante hoje no Mundial. Como é que tá, assim, como foi essa resposta dele indo pro Mundial? As lojas responderam de que maneira? A gente Porque assim, a questão do competitivo de loja foi meio que passarinhos cantando pra gente. A gente foi para o Regional Natal, uns passarinhos chegaram e falaram: olhe, talvez demore, mas em breve vai ter liga que nem o TCG tem. Se organizem. A gente voltou de lá, começou a correr atrás de loja. Deu a sorte de pegar, na época, a Geek Shop abraçando. A gente conversou com o Alexandre, que é o dono da Geek. Beijo, Alexandre. E ele, de forma amadora, fez: não tem nada oficial ainda pela Pokémon. Vocês querem fazer seus campeonatos? A gente faz, organiza, vocês vêm aí e tal. E a gente vai fazer de forma amadora para formar a comunidade. Então, assim, o engraçado desse corre da gente foi que, com a Alexandre abraçando, a primeira liga em loja que se formou foi a nossa, do Brasil inteiro. Então vocês foram os pioneiros. Se vocês que saíram, deram o pontapé, né? Exato, tanto que quando oficializou, que foi em janeiro do ano passado, que pôde ter o primeiro challenge, a gente foi o segundo porque os meninos de Fortaleza marcaram um dia antes. Mas o primeiro cup também foi da gente. Então, assim, se a gente pegar a turma do Nordeste, já tinha a estrutura. Já tem uma representatividade grande. Já tinha uma estrutura, porque os meninos de Fortaleza, eles faziam campeonato, mas não faziam na loja. Mas assim que eles viram que podia fazer, eles correram atrás das lojas também. Então, a turma Nordeste se estruturou tão rápido para isso, falando Recife e Fortaleza, que acabou virando referência para outros locais. Tem amigos da gente que tem ligas que jogam em outros cantos do Brasil, que meio que pediram ajuda a gente. Como é que é atrás de loja, como é que falava com as lojas, as propostas, inclusive um deles foi o João, se eu não me engano. Não, eu vou procurar. Quando chegou no janeiro, nenhuma loja tá aceitando. Claro, você não foi com antecedência, você não foi fazer aquela... Vai com calma, vamos conversar. Não. Chega, bora marcar aí. Ninguém vai marcar. E hoje quantas lojas tem o Go hoje? O TCG a gente sabe que tem... No estado de Pernambuco, a gente tem a Geek Shop, tem a Liga Tacaruna, que você abriu essas portas pra gente, e tem a Lumos em Petrolina. Que eu me esqueci disso. Eu tive que ir pra Petrolina ganhar, no caso, jogar, pra tentar ganhar Cup Challenge pra conseguir ir pro Mundial. Essa loja é Lima, né? Que você falou agora. Lumos. Né? Lumos. Essa Lumos é aquele que tem o juiz que é estágio 2 do TCG? É esse mesmo? Eu só não sei o nome do danado, mas um abraço. Carlos Pinheiro. Carlos Pinheiro, né? Um abraço. Você, queridíssimo Heft. Eu sei que eu estou lhe devendo, mas eu estou lhe devendo mais em amor por você ter me recebido tão bem aí. É o único juiz estágio 2 aqui no estágio do estado de Pernambuco. Ele é de Petrolina. É um prazer, não conheço pessoalmente, mas deixo aqui um abraço pra vocês aí, pra sua loja. E se precisar vir pra... Se você for pra lá, eu for junto, leva um bolo de roupa. Você que ele é doido aí. Pronto. Já ajuda a próxima vez que vim aqui pra Recife, procura a galera aqui, que a gente tá de braços abertos aqui pra te receber. Não, o engraçado é que, assim, num dos forfãs que eu fiz na MEC, tinha um colega dele que tava passando a semana aqui com a mãe e veio jogar com a gente. Aí ele já tinha, assim, não é referências, porque Togepi e Costinha organizam as coisas lá, procura eles e tudo. Ele veio jogar com a gente.
Ele é oriundo do TCG e do Gol, ou ele é só do TCG? Ele começou no Gol. Ele começou no depois Gol. ir pro TCG e virar juiz. Ah, que legal. Então ele é juiz dos dois, joga dos dois, né? É mais juiz do Gol, tanto que já foi head judge em regional, foi pro E-Week como juiz do Gol. Cara, é uma máquina. Não, mesmo. eu acho excelente. Só de ter o estágio 2, pra mim, já é fantástico aqui, né? Falta... É porque, assim, eu sinto muita falta dessa estrutura. Porque, assim, por exemplo, a comunidade nossa, eu vejo ainda a comunidade ainda muito pequena. Eu acho que a gente tem poucas lojas no estado. A comunidade não é pequena. Eu digo que a comunidade talvez esteja desencontrada. A gente tem um exemplo do evento da Spell, que foram 86 ou 89 jogadores. Não, eu não falo numericamente, não. Eu falo em quantidade de loja. Mas assim, o grande problema muitas vezes é o espaço para jogar. Infelizmente, as lojas da gente têm uma limitação de espaço. Esse é um grande fator também, que no pesa evento muito. Da Spell, quando a gente deu uma quantidade de vagas grandes, e olha que a gente fechou a inscrição com gente querendo 4 dias antes, né? Ficou gente, não, eu quero jogar, a gente não, fechou. Ali na Spell tinha quantas pessoas? Mais de 120? No evento total teve mais de 120 pessoas. Agora acho que teve 150 pessoas. Foi só 89, agora eu tô na dúvida mesmo, acho que 89 inscritos e 86 Não, eu não falo presentes. nem do TCG em si, eu tô falando de uma forma geral, da galera toda que foi lá pra prestigiar o evento, tinha mais de 100 pessoas, tinha. Eu fui pro evento, tinha. Eu acho que tem mais de 50 pessoas. Então você percebe, isso não é pequeno. Não, isso mas eu não falo numericamente falando. Eu digo na certeza do seguinte, por exemplo, Carlos, né, que é um colega nosso, né, que joga o TCG, ele foi pra São Paulo. Isso que o Togepi falou é uma verdade, é questão de espaço. Ele disse que a menor loja que ele frequentou, a loja tinha 3 andares, pô. Aí, não tipo, é tanto, mas é enorme. As lojas são enormes. Tu chega aqui pra fazer um challenge em um cup e tu botar 50, tu vai tá batendo festa, cantando parabéns. Mas aí passa pelo que aí eu comento até de eventos geek em geral. Recife passa pelo problema de não ter tantos locais estruturados ou com espaço para isso, certo? Eu conheço locais aqui que se você for fazer um show você tem que contratar um gerador, porque o palco não tem energia elétrica. Isso é uma comparação errada, mas boa, porque exatamente é aquela coisa da estrutura. Pô, Alexandre, a Geek começou há pouco tempo, então a loja está crescendo ainda. Agora, essas lojas são muito recentes, então, né? A comunidade está crescendo muito mais rápido até do que as lojas, isso todos nós três percebemos, mas assim, a gente tem que dar crédito para exatamente, pô, então está se incentivando a crescer e desenvolver agora. Porque eu acho que tem pouca loja. Eu acho que a gente poderia ter mais lojas e, consequentemente, uma comunidade mais enganjada. Eu não vejo nem a questão de ter mais lojas. Eu vejo que, assim, cai no que Costinha falou. Infelizmente, o crescimento da comunidade não está acompanhando. Claro que isso aí tem que ter um investimento para fazer isso. O crescimento das lojas. Certo? Vou comparar rápido. Veio um amigo meu de Natal pra cá, ele passou uma semana e meia aqui e saiu batendo em todas as ligas jogando. O vídeo que ele gravou na própria Geek, ele fez: meu irmão, tem 32 jogando aqui no meio de semana. Em Natal não é assim, é bem menos. Então já assustou ele. E tô falando aqui Nordeste, né? Ainda no meio da semana. Ele foi na caverna e falou a mesma coisa. A liga tá cheia. Num sábado de manhã. Então, mas o que é que falta, por exemplo? O que é que Fortaleza tem condições de ter um regional e Recife não tem? A regional é outra história muito maior. Não é só sobre loja, não é só sobre porque eu acho tudo. Que conta muito pelo lado da comunidade, não? Eles devem avaliar isso, não? Quando levam em consideração em termos de representatividade, em termos da quantidade de juízes. Eles dizem que fosse por isso, sempre. Mas não é isso. Se fosse por isso, sempre teria em São Paulo. Se fosse por isso, sempre teria em Fortaleza, porque Fortaleza é imenso, porque a comunidade é muito mais antiga e vem crescendo muito mais do que a gente. Mas tanto que se a gente pegar o GLC lá, o GLC de Fortaleza é referência global. Certo. Então, assim, inclusive é o único estado que eu conheço assim que a turma fala que o GLC lá funciona, né? Porque aqui não funciona o GLC. Aqui funciona. Tá começando muito bem, já começou muito bem. Tá começando a funcionar, é porque antigamente, pelo menos... É o que? Dezembro do ano passado que começou a ter GLC no sistema. Certo. Então, o incentivo para começar a ter GLC real, digamos assim, começou em dezembro para muitos locais. Lá já existia.
Será que chega Challenger Cup pra GLC? Não. Não, eu acho que não. Acho que uma ideia dessa evolução não seria, né? Não, porque é aquela coisa. É vários motivos, mas por que a gente vai colocar o competitivo para cartas antigas se a gente não tá imprimindo essas cartas, não vai vender essas cartas, vai dar dinheiro na mão dos jogadores porque eu que não é vejo tanto a outros card ideia. games, por exemplo, o Magic, por exemplo, né, que eu vou dar uma ideia. O Magic você tem ele em diversos formatos e todos eles muito bem jogado, muito bem competitivo. Desculpa, Então, o Magic tem quantos reprints? De trocentas cartas. eu não entendo. Eu vou trazer, Carlinhos, você é o próximo, viu, meu querido? Eu vou trazer um cara que é especialista em Magic, mas hoje eu não vou lhe dar um consigo. exemplo. Uma cartinha simples, que é a Contra-Mágica, você tem ela até com o Doutor Estranho da Marvel. Então você tem ela antiga, de quando eu jogava criança, e você tem as várias reprints dela saindo. O GLC muitas vezes tem carta que é de 7, 8 anos atrás e não teve reprint. Isso vocês acham que é um problema? Um problema da Pokémon e do jogo em si, em termos de formato? Você acha que isso é ruim pra comunidade? Não, porque eu acho que a rotação é muito saudável, porque não deixa o poder na mão de uma só pessoa com a carta durante 10 anos. Como em poucos casos, mas acontece. Existe. E uma coisa que eu vou ressaltar, o Magic sim tem várias modalidades, mas tem algumas que mesmo assim não tem o competitivo. O GLC realmente é um meta muito interessante, é muito legal, é saudável para a comunidade curtir o jogo. E eu temo muito exatamente isso virar um competitivo, por isso, deixar saudável e acessível para a galera. A gente compara e brinca porque é verdade, tem um meta que é o standard de Pokémon, que é o oficial, e tem o expandido que pode todas as cartas. E é assustador porque isso é real, já brincaram várias coisas. Tem deck que se você pega todas as cartas do jogo para montar, se você é o segundo a jogar e você consegue uma combinação perfeita, que nem é tão difícil assim, você ganha naquele turno. Você pega 6 prizes no turno 2 do jogo. Tipo, isso é simplesmente insuportável. Então você meio que torna o jogo, assim, eu não digo, a palavra tá vindo essa, mas pode não ser essa, torna o jogo muito jogável, né? Você não vai ter aquela interação do jogo do que realmente precisa disso aí pra pessoa poder entender o que é o card game, né? É bom ter um nível legal. Se a gente colocar exatamente GLC como competitivo, eu sei que tem cartas que são baratinhas mesmo de GLC, mas tem cartas que são caras sendo da raridade comum. Então se já são caras sem o jogo ser competitivo, se começa a ser competitivo, tem deck que não vai rodar porque o cara não consegue comprar essa carta. A gente já teve um boom quando se oficializou lá no sistema. Tinha carta que era 2, 3 reais e passou pra 40, 50, 80. Carta comum. O balão mesmo que conta história, né, agora, né? O balão dessa coleção nova agora tem um reprint dela aí que tá caro, inclusive, né? Tá 5 reais, a casa é 10 centavos, 20 tá 5, 6 reais. Quer dizer, eu tô falando assim, 5, 6 reais, vocês acham barato, mas a carta era 10 centavos, até um dia desse. É carta comum, que seria carta comum, literalmente é de fácil acesso e tal, e não é. Era pra ser centavos e 5 reais. Dá 5 reais se a gente hoje. Para 10 centavos para 5 reais é um aumento absurdo, tanto de porcentagem quanto... Mas tem uma informação nova aí, que é um sistema que tá lançando agora, né? Que a Pokémon lançou, que é notícia de primeira mão aí da página Omelete de Togepi, né? Tanto que a gente tava instalando ele agora. É um sistema que vem para simplificar, ele vai funcionar mobile, vai funcionar nos celulares, e ele meio que simplifica o que muitas vezes a gente toda hora tá ensinando a jogadores. A rastrear a liga, você tem como achar onde vai ter a loja para você jogar, ou a livraria, enfim. E os eventos que vão ter lá, né? E quando você clica naquele local, naquela loja ou naquela livraria, você vê os eventos todos que estão marcados do mês e dependendo, eu acho que provavelmente vai botar para o mês seguinte. Dúvida, esses eventos que tu tá falando, eles são as liguinhas e os eventos premiers ou só os premiers? Tá falando todos evento... os eventos da loja. Da loja. Então, se a loja marca uma liguinha, que é aquele campeonatozinho mais informal ali do meio de semana, tá lá registrado. Certo. A loja marcou um challenge, que é esse desafio, que é um campeonatozinho maior que já vale uma pontuaçãozinha pro Mundial. Já vai estar ali registrado. Isso vai valer para todos as modalidades. E o que é que isso vai ser bom para o player em si? Para o player, fica pela acessibilidade. Você consegue ter mais acesso fácil à informação.
Então, o que muitas vezes a gente tinha que estar no grupo da loja, ter algum amigo que informasse, ou alguém no grupo que a gente tava para informar, só tal loja marcou. Não, tá ali na sua mão. Você pode ir por conta própria, tá consultando a qualquer minuto. Detalhe, Certo? tem agora também, que eu nem sabia, eu descobri olhando, que tem a aba dos regionais e internacionais também. Isso. Ou seja, a gente fala dessa acessibilidade do local, massa. Você já tem acessibilidade até, pô, tô querendo começar. Saber o Você qual é, vai- a se você- programar, né? já Você tá vai ter lá essa habilidade da informação, não precisa estar toda hora se, eita, eu tenho que ir lá no Insta, eu tenho que ir na página da Pokémon, eu tenho que. Não, tá aqui. Então ela vai ser uma ferramenta não só de consulta, mas também de inscrição. Chega a esse ponto? Ou não? Nós Grosseiramente achamos falando. que futuramente, sim, porque outros card games Já fazem já isso, né? funcionam desse modo, inclusive auxiliando ali a loja quanto ao resultado de partidas. Ganhei, perdi, empatei, enfim, eu reporto aqui, vai para o sistema da loja e tudo. Então, demorou, de certa forma, a Pokémon a ter isso daqui. Porque tanto eu como o Coxinha já trabalhou em loja, a gente ficava com inveja de ver uma coisa tão simples feito o do One Piece. O do One Piece é maravilhoso. O do Magic, de vez em quando dá um problema, mas é muito bom. O do Yu-Gi-Oh! Já era um sistema muito bom. Tanto de Deu uma pagamento. melhorada agora. É maravilhoso o pagamento do Yu-Gi-Oh! Eu vi o agora do esse Magic, ficou o do melhor. Magic é muito legal. Isso. Eu joguei Magic o Pauper durante um tempo lá na Caverna do Dragão, né? De Carlinhos e Bruno. Um abraço. E já falei, viu? Vai vir de novo, a próxima é a sua. E eu achei o sistema deles muito tranquilo. Você faz a inscrição lá, você tem um pareamento lá, você faz o pagamento até inclusive lá no próprio sistema deles, que já cai direto pra loja. Então você consegue jogar o card game com a pontuação que tá lá, sem você precisar simplesmente sair da página. Assim, só com Que o telefone. Então, É assim, simples, é muito tranquilo Isso o tanto jogo. ajuda o jogador E ajuda como também o lojista também, o né? organizador. Porque é um trabalho a menos que ele tem de ficar num computador, colocando resultados, olhando o sistema, presta atenção na loja, enfim. Ajuda. Como eu comentei antes aqui, esse sistema desse jeito, pra gente do Gol, não é novidade. Não. Porque esse sistema Sylph, a gente conseguia, com toda essa tecnologia, há 5 anos atrás. 6 anos atrás, 2019 já usava. Exatamente. A gente já usava um sistema parecido, sendo que não era aplicativo, era um site. Mas ele era de um jeito que, tipo, a gente lá conseguia... vou jogar contra a Costinha. Eu sei o time que Costinha tá usando. Então o sistema, naquela época, já era tão otimizado Era e tão muito perfeito. útil, né? Se a gente tá falando de muito tempo atrás, ter um sistema desse já era algo Não, muito útil. essa questão de eu tá vendo o time de Costinha, Costinha tá vendo o meu, ou melhor, quando iniciava o campeonato, todos viam o time do outro. Então era como se você tivesse já... Um acesso prévio ao que a pessoa tem na mão, né? Exato. Não, você é como se você, assim que iniciasse o campeonato, você tivesse decklist de todo mundo. Ah, que legal. Então Você- essa ideia vai cair aqui também? Chega isso aqui? Isso exatamente não, porque eu acho que os metas, principalmente do Gol e do TSG, não cabem isso. Mas assim, eu acho que essa parte de inscrever pelo app, isso eu acho que é essencial, já que E todos os reportar outros- resultados. Todos os outros têm isso, e principalmente isso, poxa, o do Yu-Gi-Oh! Que não tinha isso, já era bom, melhorou agora porque tem isso. Pô, quando a gente fala de loja, vamos supor, é de 3 andares, lá em São Paulo, ou uma aqui que é 2 andares. Tem que ficar gritando ou mandando mensagem pra loja, pô, peguei meu celular do mesmo jeito, coloquei Já reportou a ali, colo- já a- resolveu o o problema, resultado, né? pronto. Aliviou pra mim, aliviou pro trabalhador. Lojista, né? E já Já sai facilita no também a sistema. vida do próprio juiz, organizer, Poxa. de tudo como evento como todo, né? Exatamente, porque tem isso também. Você passar um papelzinho feito em regional, ou era pra ser em Challenge Cup, pro juiz, pra pessoa assinar que tá dando aquela posição, pro juiz não errar. Não, isso cai completamente no colo do jogador. Você vai colocar o seu resultado. A culpa do erro realmente É sua, é né? sua. Então, assim. Tanto que nesse sistema, como o Gol registra no diário, quando tinha divergência, eu como organizador dizia, tá, me manda teu diário. Não, me manda seu diário. Aí você já tem aqui registrado, você vai ter Exato. isso aqui registrado, né? Isso. Me fala uma coisa, tendo esses registros aqui, a gente tá vendo que tem os eventos. Vamos falar necessariamente do Gol ou do TCG de uma forma geral. Quais são os dias que já agora no mês de agosto, a gente está começando no mês de agosto, quais são os dias de torneio de vocês para o Pokémon Go?
vamos falar assim, necessariamente, né? Quais são os dias que funcionam o Gol pra vocês? Nesse agosto a gente vai fazer uma pequena loucura, né? Exatamente. Por causa dessa O dia vai ser viagem dia 23. A gente dia 23 vai fazer Challenge Cup, o Cup Challenge nessa ordem, na Geek Shopping de manhã cedo. Depois, isso inicia 9 horas da manhã. Depois disso vai correr para lá pro Tacaruna para fazer já mais um challenge. Ah, certo. Então são os 2 torneios premiers do mês. Isso. Já é agora dia 23. Isso, dia 23 não, vão ser 3. Vão ser 3 ainda? Vai ter outro ainda? A gente que é o Cup e o Challenge na Geek. Geek. Corre, desce a avenida, vai lá pro Tacaruna E o para challenge o challenge do... então é Do Tacaruna. overdose do Gol, né? E se Faz der tempo parte. ainda joga o teu challenge TCG, o vai fazer mesmo. Faz parte, é a maratona de treinar até. Eu sei que vai ser pós-mundial, essa pra mim. Mas Mas é o Mas treinar. assim, só pontuando numa coisa. Isso eu olhei ontem. A temporada começou agora. A gente não tem um mês de temporada. Ou melhor, tem um mês e pouquinho. É, um pouquinho. Começou Certo. agora há pouco a temporada. Mas já tem jogador que já tá passando os 200 pontos. Porque Ele tá meteu no primeiro engolindo mês, loucura. todos esses campeonatos. Não Certo. chegou o primeiro regional, o cara já tem mais de 200 pontos. É absurdo, mas exatamente se o cara é bom e se o cara conseguiu esses challenges e cup e tudo, tá Só pra você ter certíssimo. noção, eu tenho 27 pontos, que é conquista de um challenge e o segundo em outro. E já tô em 31. O que Legal. assim, dependendo do local, Você já consegue as pontuações que precisa muito rápido, né? E já vai otimizando as competições e já vai isso. entrando na No pontuação ritmo que de agora eu vou precisa pra pra só entrar. regional. Ah, entendi. Certo. Quando você Então, chegar no assim, regional, já tá com a pontuação pelo menos encaminhada ali já pra Exato, conseguir. exato. E também assim, cai na questão do já vou começar a correr para não me preocupar tanto no fim. E se eu fechar aqui todas essas pontuações, para mim só resta a regional. Então o foco do cara fica sendo fechar o regional. Deixa eu atualizar aqui então o pessoal de casa, já que a gente tá falando tanto em calendário. Se eu não me engano, tu tá em 34. Eu não vou lembrar porque exatamente eu tô nem focando nessa próxima temporada ainda, eu tô focando na Meu passada. amigo, só o fato de vocês estarem dentro do ranking já pro ano que vem, pra mim já é uma felicidade muito grande, porque a gente já vai ter 2, E assim, não é? enquanto tu vai olhando aí, fazendo essa comparação eu com vou- ele, na temporada passada, como eu disse, eu tive que ir pra Petrolina pra jogar um Cup e um Challenge. Por quê? Não é que eu deixei pra última hora, mas assim, nos esforços, tá? Eu perdi um outro Challenge, eu consegui ficar em segundo em um Cup em vez de um primeiro. Então, pra eu ter certeza que eu ia conseguir essa pontuação, como lá também foi marcado no mesmo dia, loucura, bora-se embora. Paguei o ônibus, fui de noite, joguei durante o dia, almocei com a galera, voltei durante a noite já pra trabalhar no outro dia. Porque loucura. é um desafio, mas se eu queria, esse era o objetivo, faz parte. Para E quem é de exatamente. fora ou não conhece o nosso estado, Pernambuco é um estado compridinho, Recife, Petrolina. É só umas 12 horas de ônibus, besteira. 12 horas. Aqui, aqui do lado. E assim, antes que tu comece aí exatamente nesse tópico, não é que eu deixei de última hora, mas, poxa, se eu tivesse feito isso logo, resolvido todos esses challenges de Cup no início, teria sido 1000 vezes mais fácil pra mim, que é isso que outros jogadores também enxergaram pra essa temporada, e eu também, e é isso que eu vou tentar realmente nessa temporada. Tanto que a gente tá começando a correr atrás de lojas fora de Recife. E a gente vai ter um evento essa semana que ele é muito importante. Vocês pegar esse gancho de vocês aí de eventos. Do dia 10 ao dia 17, que é justamente o período que o Costinha vai estar lá no Mundial, a Pokémon ela abre essa semana para o evento principal do Mundial, que geralmente são feitos nas lojas. Tá? São eventos locais em comemoração ou em celebração ao Mundial. E nessa celebração, nesses Paranauês que a gente chama, tem uma cartinha, né, do Promocional Pikachu do lá, Pikachu. promocional. Então, pra você que não conhece Pokémon, mas que quer adquirir a cartinha, conhecer, jogar, ver como é o jogo, apareça nas lojas. Eu vou passar aqui o calendário das liguinhas e o que é que a gente vai ter, né, de importante nesse período. Por isso que eles vão ter 3 eventos, porque como ficou muito curto, porque naquela semana do Mundial a gente precisa fazer este evento, então o calendário acabou ficando curtinho. É porque a própria Pokémon determina que seja feita Seja num feito. certo período Isso. que é curto. É curto. Então vamos lá para a gente poder andar com a carruagem. Dia 9 agora, tá certo? Que é o nosso sábado. Nós vamos ter o Challenger da Caverna do Dragão. Tá? Então lá começa a partir das 10 horas.
tá? A lista já está no grupo, vou lançar no grupo, né, da Caverna do Dragão. E já começamos. Quando está no grupo. Não tá no grupo, não. Eu vou olhar aqui, porque eu tô com a página deles aqui. Mas vamos lá, olha. Esse evento da Pokémon, que é do Mundial, vai ser no dia 16, que é no sábado, tá? Então no sábado 16, na Caverna do Dragão, falando que é 9. Ó, a Caverna do Dragão vai ter Challenger dia 9, evento da Pokémon dia 16 e Cup dia 24. Vamos deixar mais simples, povo. Quando é o evento do Mundial? No Mundial é dia 16. Da Caverna, 16. Isso. Quando é o evento do Mundial do Takaruna? Dia 10. Dia 10 de agosto. De agosto. Bota pro bloco que ajuda o povo. O de Xande, tu não lembra quando é? O Xande é dia de terça, né? Xande é dia de terça. Ele tá marcando pra sexta dia 15. Sexta dia 15. Ele tá marcando pra sexta dia 15. Eu vou confirmar com o Xande, mas provavelmente deve ser isso. A loja tá mais livre. Exatamente. Então deve ser sexta-feira 15, né? Então isso. Vamos lá. Então vamos ter dia 10 na Livraria Leitura Takaruna, dia 15 na Geek Shop e dia 16 na Caverna do Dragão. Isso. Esses são os eventos do Mundial. Em celebração do Mundial, que todo participante por loja pode adquirir uma cartinha comemorativa do Mundial com arte exclusiva que só pode dar nesse evento. E é bonita. Eu só não recebi a da Winner, mas o resto eu recebi. Vai chegar, viu? A da Winner. Eu espero que chegue, né, Togepi? Espero que chegue pra gente aí, pra gente poder fazer. Mas nós vamos ter também os eventos premiers. A gente teve um agora dia 2, né, que foi o da Livraria Leitura Rio Mar. Vamos ter agora no dia 9 o Challenger da Caverna do Dragão. Dia... eu acho que é 17, não é isso? É dia 17 a gente vai ter o Challenger da Geek e nós vamos ter também o Cup da Dragon Shop em Caruaru. É um outro evento também que vai ter, que eu também estou divulgando. Dia 23, nós vamos ter o Challenger da Livraria Leitura Takaruna e vamos ter o Cup também da Livraria Leitura Rio Mar. E dia 24, nós temos o Cup da Caverna do Dragão. E para finalizar o mês, terminar com chave de ouro, dia 31, que é o último domingo do mês, nosso querido Xande, que gosta de pegar os últimos domingos de todo mês, ele vai fazer o Cup dele lá na Geek Shop. Então esses são os calendários nossos, esse mês tá recheado. Turbinado. Né? Acho que mas assim, é a consequência de ter mais lojas. Isso. Você acaba tendo um campeonato, um calendário mais extenso. E isso que eu tô falando pra vocês, viu, minha gente? É briga de 4 lojas, tá? Vamos dizer assim, só tem 4 lojas aí. Nessa brincadeira a gente briga feito gato e cachorro. Não, briga que eu tô falando assim, briga pra tentar encaixar o calendário dentro desses negócios, esses Paranauê aí, dá tudo certo, né? Não é briga de discutir, de se matar não, viu? É briga de a gente só organizar o calendário e na doida conseguir todo mundo jogar. No final das contas, isso principalmente, as lojas tentam se ajudar, porque aquela coisa... se a gente subtrai, ninguém vai sair ganhando. Mas isso é principal para os jogadores. Como fazer os jogadores aproveitarem mais a gente tem aqui lojas, essa camaradagem, né, entre as lojas. E a gente, quando chega no mês, assim, ou um mês antes, a gente consegue... É uma vantagem que a gente tem por ter poucas lojas. A gente consegue organizar um calendário aqui, onde todo mundo consegue participar, todas as lojas conseguem entrar e tal. E a gente consegue organizar um calendário bonitinho, direitinho. Tá? Mas assim, é o que eu acho que é uma vantagem por ter poucas lojas. Eu não sei se daqui para frente, com o aumento de lojas, né, que vai vir a Spellguard, vai vir outras lojas que estão chegando aí, a gente não sabe se esse calendário, essa combinação vai ser possível. Mas assim, a gente sempre tenta manter essa política da boa vizinhança para a gente poder conseguir ter o calendário geral. Mas, mais uma vez, a gente tá chegando nesse finalzinho aí, né, de programa, mas muito obrigado, viu, mais uma vez por vocês que estiveram na nossa estreia, não é? E agora tá novamente aqui no Cartas da Mesa, né? Togepi e... Só chamo de Togepi, tá vendo? Tá vendo? Vou chamar de Togepi. Não é Togepi, pô, é Rogério, pô. É Rogério. Só uma coisa. Você tava lá na caverna quando eu brinquei e contestei Fernando, que é um amigo da gente, que é um juiz excelente. Fiz, Fernando, como é meu nome? Fernando parou, olhou pra minha cara e ficou uns 2 minutos. Togepi. Aí ele fez. Aí o Bruninho que falou, fez. Não, pô. Tá aqui, Rogério Togepi. Aí ele, teu nome é Rogério? Eu também não sabia, não. E me conhece há 2 anos. Meu amigo, eu tinha certeza de pé junto que o nome de Costinha era Costinha. Até que chegou um dia que chamaram Leonardo. Aí quem é Leonardo, assim, pô? É Costinha. Mas assim, é porque tem um problema aqui do Leonardo, né? Que se dá pra fazer uma liga só de Leonardo. Não, porque Rogério, assim, que Rogério, pô? Né? Togepi, pô, eu sei quem é. Né? E o outro que vinha hoje, mas não pôde vir porque estava na escola,
era Miguelzinho, que vinha como representante do TCG aqui, mas ele não pôde vir porque de tarde ele estuda. Então não dava pra vir, mas deixo meus agradecimentos aí, viu, Miguelzinho, pra você, que parabéns, foi o representante nosso aí do TCG. E é muito engraçado, pra mim ia ser um negócio maravilhoso ter uma criança aqui, vocês iam adorar ele, que ele é muito divertido. Mas, infelizmente, não deu. Sim, antes... Famoso mão na mesa, né? Mão na mesa. Né? E antes da gente terminar, eu queria fazer uma correçãozinha. No último programa nosso, eu coloquei que quem estava patrocinando o Playmat da Liga das Insígnias, né, que a gente vai passar esses eventos no nosso próximo programa, era a Mochila Geek, mas não era a mochila. Deixa eu explicar mais ou menos como é. A mochila é a que fabrica o Playmat. Quem está patrocinando é Fernando, que é o nosso juiz aqui, excelente juiz. Então agora eu tô corrigindo aqui, tá, pessoal? Peço até desculpa para Fernando. Quem está patrocinando é Fernando, mas quem fabrica é a Mochila Geek, que ela é especialista em produção de playmats lá, que eu até já fiz uma de Sarena com eles e é excelente. E manda um abraço pro pessoal aí da mochila. Agradeço, meus queridos, vocês aí mais uma vez. E espero para uma próxima, depois que você retornar pro Mundial. Com a sua roupinha aí, né, Deixa eu colocar, né, pra galera aproveitar também um troféu do Pikachu aqui. Pra gente poder conversar. E traga meu bodil de pelúcia, viu? Pra jogar no TCG. Esse pós-mundial, né? A gente precisa ver, né, o que é esse pós-mundial, ter essa experiência, para que a gente possa incentivar outras crianças. Com certeza vai ter histórias, porque ele ainda vai andar com o Joãozinho que a gente... em si é uma figura. Mas tire fotos, viu? Mande pra gente. Eu exatamente, vou pedir novamente pra galera seguir lá meu Instagram, lcostinha19, porque exatamente, é missão de vida agora eu postar tudo desse Mundial, eu postar todas as visitações, vou postar ele viajando comigo, ele vai junto comigo nessa jornada. lcostinha19. lcostinha19. E você, meu amigo, com o seu canal Omelete de Togepi, qual a sua página? A turma no Insta, né, no @omeletogepi. E esse mês de agosto vai ser tão corrido quanto foi julho, porque vai ser competições, tem eventos, já tem, assim, algumas coisas se desenrolando, porque realmente está se abrindo portas para o Pokémon em si, para eventos. Não que não tivesse, mas agora realmente estão abrindo portas e portas largas. A gente agora participou do Supercon, foi uma pequena loucura que a gente fez lá, porque a maior área de jogo... E foi muito massa, viu? Era muito a massa. gente. E a gente no último dia, 8h30 da noite, o evento já acabando, todo mundo exausto, a galera desmontando o evento, e a turma lá, trocando carta, negociando carta pra cima, pra baixo, não sei o que, e a gente olhando e disse, pô, vou embora não. Mas assim, foi incrível porque mostrou que a comunidade tá crescendo. É tanto que tem um menino que veio de Santa Cruz pra cá pra jogar, Santa Cruz Capibaribe. A gente conheceu quando foi pra lá no evento do Megacom, abraço Rodrigo, que é o que produz lá. E ele tá pedindo ajuda, a gente tá começando a ajudar e tal, pra ter em Santa Cruz. Exato, tem um lojista lá, o Tiger, amigo meu de Costinha, super gente boa, que tá abraçando essa comunidade pra ver a possibilidade de estudar, de abrir uma liga lá em Santa Cruz. Que legal. Já que tá tendo jogadores lá. Não, tem muito jogador. Em Caruaru a comunidade é grande. Um abraço a Tony também, de Caruaru, da Dragon. Esses meninos, eles saem de lá de Santa Cruz e vão pra Caruaru jogar e voltam. Mas assim, tem todo esse deslocamento e assim, querem ter mais opção ali. Pra ter, como a gente tem aqui, as liguinhas que... saí do trabalho, saí da universidade, saí da escola, vou aqui, jogo, volto pra minha casa... É uma outra galera também que eu vou trazer, viu? O pessoal de Caruaru aí, Tony, Matheus, Thiago Piloto, David Amorim. Davi. É a galera, né? Vitor, olha, se eu esquecer o nome de alguém, me perdoem, mas a galera de Caruaru e massa foi onde eu comecei a jogar, mas vocês vão vir pra cá pra falar da comunidade de vocês, que já tá começando a crescer. Inclusive, Caruaru tem outra loja nova, né? Tem a Play Geek, se eu não me engano. Eu tenho, mas eu não sei o nome correto. Se eu não me engano, é Play Geek. É Play Geek. Quem é o dono de lá? Vocês sabem assim de cabeça? Lembrar, eu sei que quem tá administrando, quem é o organizer administrando lá é o David, né? O David Amorim, que tá lá, né? Um abraço pra David, né? Um amigo do Peitão aí, mas é a galera que a comunidade tá crescendo lá em Caruaru, agora são 2 lojas. E para encerrar, gostaria de agradecer primeiramente a base, né, que está nos fornecendo esse espaço aqui, né, para a gente produzir o nosso conteúdo, o nosso canal. Agradecer ao Serginho aí, né, o cara da gravação aí. Serginho, muito obrigado mais uma vez, meu querido, pela força e pelo carinho.
Agradecer você daí de casa que tá assistindo aqui o canal Carta na Mesa, né? Mais um episódio aí do podcast. Agradecer também aos lojistas, né? Porque sem eles a gente não teria esse bate-papo aqui, né? A Carlinhos, a Bruno, a Xande, a Rafael da Spellguard, que ainda não tá, mas vai aparecer, a Aldeba. Agradecer a Felipe, que é meu sócio lá da Liga da Caruna. Agradecer ao próprio Serginho, que é o meu sócio aqui no Cartas na Mesa. Então, agradecer essa comunidade. Agradecer ao Léo, que assim... Ao Léo, que... eu já comentei. Léo já é parceiro da gente há mais de um ano. É porque a gente não tem como associar... Ao Léo que a gente fala é Léo Fontes, que é o daqui da base, né? Então, assim, não tem como falar da base, porque a base é muito extensa. Tem muita gente, né? Tem o Rummels também. Quase que eu derrubava o microfone. Tem o Rummels também tem muita gente assim que quando a gente faz, a gente tem que agregar a base toda. Eu não posso só agradecer ao Léo. Não, que assim, foi engraçado que é o primeiro campeonato que a gente fez meio de loucura. Vamos fazer algo fora de loja direito. A gente veio pra cá e a galera enlouqueceu. E é massa. E tanto que a gente escutou, a gente foi atrás de medalha, mandou gravar medalha com o símbolo, tem a medalha com o logo da base, um Pokémonzinho ali e tal, a sombra do Pokémon, né? O engraçado foi um comentário que teve depois, que foi justamente de Huguinho, que é o juiz que estava na última loja nossa. No último podcast nosso, né? Certo? Que ele fez, jogo Pokémon há tanto tempo, é a primeira medalha que eu tenho. E assim, isso a gente parou, pensou que assim... Né? A organização da gente do Gol, apesar de ser amador e estar cada um num canto, a gente tem medalhas, tem troféus que, mesmo que tipo, não vai ficar ruim de eu te mandar. Tem alguém na sua cidade com impressão 3D boa? Tem. A gente vai pagar pra você fazer lá e você ter seu troféu. Então, rolou muito disso com o Gol. O Eduardo tem um desse. Que ele ganhou um campeonato, a galera mandou a grana pra fazer o troféu. Pra fazer o troféu todo edificado, todo bonitinho do Umbra. O Zard tem um giratina desse jeito também, troféu. Então, assim, é aparentemente uma besteira, mas incentiva e gera aquele apego para o jogador. E detalhe, viu, pessoal? Tô vendo esse negócio aqui dos incentivos e tal. Pra você que tá assistindo o canal, você mesmo, você que visualizou lá, tem um bocado de visualização, mas você não deu o sininho e não curtiu a página, vá lá e curta. Pra você ter acesso ao que é de mais legal aqui no TCG. Novamente, pessoal, mais uma vez agradeço a vocês aí a oportunidade. Costinha, sucesso pra você aí no Mundial, meu filho. Muito obrigado aí pelo disponibilidade de tempo de você parar o que você tá do seu trabalho para poder vir. Togepi é a mesma coisa, a gente tá sempre junto. Então eu não falo muito não, porque tu já tá todo dia comigo aqui, a gente se aperreia ao máximo, mas agradeço de coração, viu, a oportunidade de vocês. E muito obrigado, pessoal, por mais um programa, tá? O próximo episódio, nós vamos agora trazer os lojistas para conversar. Então nós vamos ter aí Carlinhos e Bruno, Caverna do Dragão, Alexandre, Geek Shop, Marvin, da loja Marvin Virtual, será que danado é? Que Marvin é tudo, viu, minha gente? É colecionador, é vendedor, é lojista, é tudo, é um segmento diferente. Não, engraçado, quando ele se mete a jogar, ele até que joga muito bem. Mas ele é muito... eu conheço o Marvin, o pior que eu não conheço esse danado por colecionar, eu conheço ele por vender. Mas ele coleciona, mas eu conheço ele por vendedor. É porque a coleção dele, ele botou um nicho muito específico, ele só quer cartas SAR e japonesas. Então o negócio dele já é diferente. Mas é uma máquina. Trazer os lojistas para cá, então se preparem que a agenda vai estar longa, a conversa vai estar longa, mas desde já agradecer a vocês aí de coração, viu? Um beijo do apresentador aqui chato e vamos para a próxima, viu? Até que Deus quiser. Até mais, pessoal. Um abraço para todos.